Fala galera, Augusto Ribeiro aqui para fazer mais um vídeo no canal Série B sem clubismo, encerramento da primeira rodada do segundo turno. Os resultados ajudaram quem mais e quem foi pior, que se deu mais mal nessa rodada. Vou falar já, vamos primeiro diretamente para os jogos, tá? Aqui, Vila Nova 1, Coritiba 2, Remo 0, Ferroviária 2, Operário 1, Criciúma 0, Botafogo 2, América 1, Amazonas 2, Goiás 2, Novo Horizontino 1, Avaí 1, Chapecoense 3, CRB 2, Atlético Paranaense 1, Paysandu 1, Atlético 1, Atlético Goianiense 0, Cuiabá 2, Volta Redonda 0. É que acabou de encerrar aqui. Vamos para a classificação e com a classificação nós vamos conversar. É aqui que nós vamos conversar. Goiás um primeiro com 38, Curitiba o segundo com 38, Novo Horizontino 35 e fecha o G4 Chapecoense 33. Cuiabá 31, Remo 30, Criciúma 29, Avaí 29, 27 Vila Nova, Operário 26, Atlético Paranaense 26, CRB 25, Atlético 24, Atlético Goianiense 24, Ferroviária 23, América Mineiro 21, já tô avisando há um tempo aqui, Volta Redonda 21, Botafogo 21, Paysandu 21, Amazonas 20. Sim, vamos lá. Primeiramente, quem está em melhor fase? Se você for ver ali, tem vários times que estão voltando, mas a Chapecoense nesse momento, os últimos 5 jogos foi a que mais conquistou pontos, tá? Chapecoense foi a que mais conquistou pontos. Criciúma, dos últimos 5 jogos, perdeu o último agora, mas é o segundo lugar aí que teve 4 vitórias consecutivas. E aí você tem que bater palma pro Paysandu. Se eu não me engano, são 9 jogos de invencibilidade, só que os últimos 3 foram empate. Então tem que abrir o olho, poderia ter conquistado mais pontos, inclusive. Eu acho que vacilou contra o Atlético, porque o Paysandu poderia ter ganhado na Arena. Poderia. O Atlético jogou melhor? Jogou, mas poderia ter ganhado. Os caras estão em fase ruim. Então, quem ganhou mais nessa rodada para mim? Na minha opinião, 2 times aqui foram mais privilegiados pelos resultados, tá? Vou colocar 3 porque o Ferroviária saiu. Na parte de baixo lá, quem foi beneficiado mesmo ali foi o Ferroviário. Porque quase todo mundo perdeu ou empatou ali embaixo. Então, assim, o América perdeu, o Volta Redonda perdeu, aí o Botafogo de São Paulo ganhou, mas estava em último, Paysandu e Amazonas empataram, e daí o Ferroviária ganha e dá aquele salto. Ferroviária que ganhou do Remo, tá? Remo que tem que abrir o olho, a gente já falou aqui, e eu já vou falar um pouco mais sobre o Remo. Paysandu vacilou lá embaixo, precisa voltar a vencer. Precisa voltar a vencer. O time não tá jogando mal, mas precisa voltar a vencer. E aí, vou dizer, no meio da tabela ali, o Atlético Paranaense foi ajudado, porque ele poderia diminuir a chance para a margem de pontos para a zona do rebaixamento e não diminuiu, continuou nos mesmos 5 pontos, porque ali o primeiro da zona é 21, então para eles foi bom, porque na parte de cima eles quase não olham, tá? E para mim os dois mais beneficiados de todos os resultados foram Coritiba e Chapecoense. E vou dizer por quê. Porque o Coritiba vence e vê Novo Horizontino e Goiás empatarem. Então o Coritiba abre vantagem para o Novo Horizontino e empata novamente com o Goiás. Então os dois estão, só pelo saldo de gol é a diferença. Então na próxima, mesmo que os dois vençam, se o Coritiba vencer por mais, ele pode passar. E se o Goiás vencer e o Coritiba por um acaso empatar, ele ainda está ali numa distância boa. E para mim o grande vencedor dessa rodada aí é a Chapecoense. Porque a Chapecoense ela tinha muitos times na cola dela ali. Claro, o Cuiabá ficou 2 pontos. Obviamente, o Cuiabá ficou a 2 pontos da Chapecoense. A gente entende isso. Mas assim, o Remo, que era um grande candidato, e aí eu vou dizer que o Remo é um time que se deu muito mal, e já vou responder por quê, mas a Chapecoense já abre 3 do Remo, a Chapecoense abre 4 do Criciúma, que estava vindo em grande fase, 4 do Avaí, e eu acho que nesse momento são os mais que estão brigando ali. O Vila demitiu o técnico, perdeu 2 seguidas, estava voltando em ascensão e perdeu 2 seguidas, e ali os outros times estão muito abaixo, precisam mostrar muito para brigar ainda. E agora a gente vai dizer quem perde muito nesse momento. Para mim, o Remo perdeu muito, tá? Porque ele se afasta 3 pontos do G4. Obviamente, o campeonato tá longe, mas eu venho avisando vocês aqui que o técnico do Remo não é um cara que eu gosto. Eu falo que o time tá vacilando demais. Contratou, hein? Eu tinha falado, ó, o Remo não tem chance de subir, só se contratar. E contratou bem, melhorou bastante o time do Remo. E tava jogando bem, só que não consegue fazer o gol. Alguma coisa precisa acontecer.
às vezes é decisão do técnico e às vezes dos próprios jogadores ali, tomada de decisão, e o artilheiro tomou o vermelho nesse jogo, próximo jogo, então abre o olho aí, vai ser complicado pro Remo. Criciúma, Criciúma perdeu na rodada pro Operário, e aí vai arranjar um problema para a cabeça, porque tem que ganhar obrigatoriamente do Atlético Paranaense em casa, mas eu acho que é bem possível e pode voltar para a briga. Mas para mim quem mais perde nesse todo esse é o Remo, porque o Remo estava na ponta ali do G4 o tempo todo e agora o Chapecoense abriu 3 pontos do Remo e o saldo da Chapecoense é muito melhor que o Remo, tá? Então assim, o Remo precisaria vencer e vencer muito bem. E o primeiro critério de desempate é vitórias, e o Remo tem 3 a menos vitórias, porque o Remo empatou muito. Então, assim, o Remo vai ter que remar aí contra a Chapecoense e o próprio Cuiabá, que também está ali. Mas, assim, desses eu acho que o Remo tem mais chance que o Cuiabá. Por quê? Porque o Cuiabá não tem sido tão regular, tá? O Cuiabá tem sido menos regular que os outros times ali. Mas vamos ver se o Cuiabá aguenta lá em cima. Os últimos jogos aí, eu ainda vou fazer, eu tô fazendo individual, tá? Em cada sessão de jogo, todo dia. Teve 2 jogos, eu faço vídeo, teve 2 jogos, faço vídeo e vou atualizando. Próxima rodada vai pegar fogo, vou fazer uma análise da próxima rodada. Mas para vocês, quem ganhou mais, quem saiu em vantagem nessa rodada? Para mim é Coritiba, Chapecoense que abriu a distância, Coritiba que teve o empate do Goiás e do Novo Horizontino. E lá embaixo a Ferroviária e até o Atlético Paranaense, que não viu a distância do Z4 diminuir. Porque assim, para eles vai ser difícil olhar para cima, vai ter que olhar para a parte de baixo. E para mim, quem está se dando mal nessa rodada é o Remo e Vila Nova, tá? Remo e Vila Nova. Vila Nova que estava em ascensão, 2 derrotas seguidas, teve que trocar de técnico. E o Remo que estava colado no G4, perdeu, agora está com 3 pontos a menos. Jogando em casa, ele perdeu o jogo. E na parte de baixo lá, o América Mineiro em queda livre, grudado na zona do rebaixamento. Deixe sua opinião aqui, todos são bem-vindos ao canal, tem vídeo de comédia e de informação nos shorts. Comédia e informação nos shorts, e aqui estou fazendo sempre um vídeo de Série B, Fórmula 1, o que eu achar que do esporte que estiver fazendo, eu vou estar fazendo, espero que vocês curtam os vídeos. Quem for membro no canal pode aparecer aqui no próximo vídeo. Amanhã ou depois de amanhã tô organizando um vídeo diferente sobre a Diadora e vai ter comentário do primeiro membro do canal, Bruno, que é meu amigo. Então, seja bem-vindo ao canal, todos que estejam novos aí e tamo junto.